Olá, minhas amigas e meus amigos do GPEC, da internet. É muito bom estar falando aqui com vocês, mais uma vez, sobre temas tão importantes, né? Nós vamos falar hoje sobre a imortalidade da alma, ou seja, sobre a nossa vida, né? Sobre como nós nos sentimos como espíritos. Mas antes disso, vamos fazer uma prece inicial para começarmos os nossos trabalhos. Então, vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento, entrar em contato com a boa espiritualidade, agradecendo por mais um momento que vamos ter agora de refletirmos sobre a importância da espiritualidade, de refletirmos sobre novos paradigmas como espíritos imortais que somos. E que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja, né, pessoal? Então vamos lá. Vamos falar hoje, então, sobre a imortalidade da alma, né? Nós nos sentimos assim imortais, será? Será que podemos nos considerar seres imortais, né? Muitas pessoas me perguntam assim, do que o espiritismo trata, né? É claro que eu prefiro, em vez de explicar em rápidas palavras, dizer que é importante que cada um estude a doutrina, participe, por exemplo, de reuniões doutrinárias, e até mesmo, se quiser se aprofundar, que vá a um centro espírita, que visite um centro espírita e se dedique ao estudo, né? Eu acho que é importante que cada um tenha a sua, a sua visão do que é a doutrina espírita, né? E do que ela trata. Mas eu costumo também resumir, né, às vezes, quando me perguntam assim, qual é a grande finalidade do espiritismo? Eu digo assim, que a grande finalidade do espiritismo é fazer com que nós nos entendamos como espíritos, né? O espiritismo não tem por finalidade angariar seguidores, né? O espiritismo tem por finalidade fazer com que as pessoas se percebam como espíritos, tenham essa compreensão da imortalidade da alma e, a partir daí, comece a tomar decisões, comece a levar a sua vida como um ser imortal, que de fato ele é, né? Então, assim, é claro que há, há muitos e muitos séculos, e diversas religiões já traz a ideia da imortalidade da alma, não é isso? Que algo além da matéria existe, né? As doutrinas espiritualistas entendem isso, né? Mas por muito, muito tempo, ou ficou algo meio vago, né? Pensar assim, eu vou ter uma vida depois da morte, né? Mas eu não sei exatamente como ela é, eu não sei exatamente como funciona, eu não sei também, não me importo o que vai acontecer lá, né? Quem eu vou encontrar. Outros já levavam pelo caminho do místico, né? Do sobrenatural, do fantástico, né? Então, não, mas se eu seguir, um exemplo, né, dessa visão, se eu seguir um certo caminho, eu vou morar quando desencarnar, quando morrer, né? A alma vai morar, a minha alma vai morar num paraíso, né? Sei lá, vou ficar ouvindo o som de harpas sendo tocada por anjos, enfim,
aquela ideia que nós temos do paraíso, uma certa ociosidade, uma certa contemplação, né? Sem ter o que fazer, sem ter que trabalhar. E outros também, obviamente, em função de não conseguir cumprir a agenda daquelas religiões, temiam, pelo contrário, né? Arder no fogo dos infernos. Bom, às vezes eu digo para os meus amigos que estão começando a estudar a doutrina espírita, que digo assim, olha, em relação à vida futura, o espiritismo tem uma boa e uma má notícia. Aliás, eu diria, temos duas boas notícias e uma má notícia. A primeira boa notícia é de que realmente a vida continua, né? A vida não inicia no berçário e não termina no túmulo, né? Muitas coisas aconteceram antes de reencarnarmos nessa vida agora, e muitas coisas vão acontecer quando desencarnarmos. Então a vida continua. Essa é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia é que nós não vamos para o inferno, né? Não existe inferno. Não existe essa ideia que nós fazemos de um lugar que nós iríamos sofrer por toda a eternidade, né? Bom, essas são as duas boas notícias, né? E talvez uma má notícia é que também não existe o paraíso, né? Não existe o ócio, não existe essa ideia de que nós vamos contemplar, vamos descansar, né? O que existe é realmente a continuidade da vida. É claro que as pessoas que se sentem santas, né, podem se decepcionar, por isso que eu digo que é uma má notícia. Mas o que, na verdade, existe é a continuidade daquilo que nós estamos fazendo aqui, né? O que nós estamos fazendo nesse momento? Eu estou trabalhando nesse projeto, eu estou aprendendo novas línguas, eu estou aprendendo a lidar com as minhas emoções, eu estou aprendendo a lidar melhor com o outro, a ter mais alteridade, a perceber o próximo, a trabalhar meus sentimentos de amor, de caridade para com o outro. Então, as questões ligadas a sentimentos, emoções, as questões morais e a nossa inteligência, isso vai continuar, né? Nós vamos continuar a vida. A vida no plano espiritual, ela é muito, mas muito parecida com essa que nós estamos tendo aqui. Tá? Mas Sócrates, mas eu vou ter as mesmas preocupações, por exemplo, com o trabalho? A princípio, não, né? Com esse trabalho que nós estamos tendo aqui, não. Mas nós vamos ter outros trabalhos lá, outras tarefas, outros momentos de estudo, né? E que vai ocupar um tempo tal, mais ou menos como ocupamos aqui, né? E, claro, vamos ter também momentos de lazer, momentos de bate-papo com os amigos, né? A vida continua e ela é muito parecida com essa que nós temos aqui. Tá? Então, o que vai mudar, né? O que vai mudar, muitas vezes o que acontece é uma certa percepção nossa, né? Eu estou falando isso, né, obviamente, baseado nos relatos, né, de espíritos mais elevados que nós e que, através da psicografia de inúmeros outros espíritos, como de inúmeros médiuns, né, como, por exemplo, o Chico Xavier, nos traz as informações, né? E algumas pessoas falam, mas parece que o plano espiritual é uma imitação do plano físico, pensando dessa forma, né? Porque eu digo, e não apenas eu preciso dizer, por exemplo, né, em obras como eu disse assim de Chico Xavier, né, escrito sobretudo por André Luiz, que retrata mais fielmente as paisagens espirituais, a sociedade espiritual, como é o caso do nosso lar.
Então, lá existe mesa, cadeira, móveis, utensílios, prédios, a sociedade organizada, ministérios, não é isso? Quem não leu o Nosso Lar precisa ler ou até pelo menos ver o filme. Né? Então, nós vamos para um mundo, né, muito parecido, extremamente parecido com esse que nós vivemos. E essas pessoas que falam, mas parece que é uma imitação da vida que nós temos aqui. É o contrário. Né? O plano material, que é uma imitação do plano espiritual. Né? Aqui é uma espécie de um rascunho. Nós estamos vivendo no plano espiritual e quando nós reencarnamos, nós queremos imitar o plano espiritual. Vem aquelas lembranças. Muitas das invenções, descobertas científicas, de ideias sobre o pensamento humano, por exemplo, já provavelmente a maioria, né, nós aprendemos, ou nós discutimos, ou nós enxergamos no plano espiritual antes de reencarnar. Então, é o plano material que ele é muito parecido com o plano espiritual. Né? É a imagem e semelhança, né? Mas uma espécie de um rascunho. Então, no plano espiritual, é um plano material melhorado. Né? Mas, assim, nós aí vamos tirando esse véu do místico, do fantástico, do extraordinário, né? Porque, embora muitas religiões afirmem sobre a imortalidade da alma, mas, assim, por questões de não explicar, né, de não mostrar, de não trazer a informação, o conhecimento à luz da razão, gera esse clima de extraordinário, de místico, de fantástico, e que pode ter levado, e com certeza levou todos nós, né? Todos nós que eu digo, a humanidade, a um certo medo, né? As pessoas têm um certo medo de assuntos que se trata de morte, né? E engraçado que, mesmo olhando sobre o prisma material, a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer, né? Eu prefiro dizer assim, a única certeza que nós temos é que nós vamos desencarnar. Morrer, não, né? A única certeza que nós temos é que nós vamos desencarnar, e estando desencarnado, a única certeza que teremos é que vamos reencarnar de novo, dentro de um processo que vai acontecer durante uma época enorme, né, que não conseguimos nem processar direito a quantidade de tempo que vai durar esse nosso estado, que no Espiritismo chama de espírito errante, né? Ou seja, espírito que ainda precisa reencarnar por inúmeras vezes até que chegue à perfeição. Mas então, como eu estava dizendo antes, nós vamos tendo um certo pavor, um certo medo, até mesmo por falta de conhecimento, né? Por questões de tabu também, nós não conseguimos entender direito o que é a morte em si. Agora, quando nós começamos a amadurecer, né, e eu tenho dito que nós estamos amadurecendo do ponto de vista espiritual, nós estamos mais preparados para entender o que é o plano espiritual, o que é o plano material e quem nós somos de fato. Né? Então, como nós vamos amadurecendo um pouco, nós vamos começando a dar vazão a uma aptidão do espírito extremamente importante para, de uma vez, né, para a gente poder assim entender de uma vez, ou mais do que entender, de sentir, né, definitivamente que nós somos almas imortais. Eu estou falando da mediunidade, né? Então, nós vamos amadurecendo capacidades psíquicas e vamos começar a dar vazão, já estamos dando vazão,
há um processo extremamente importante, que é a comunicação entre os espíritos chamados de vivos, imagina, de vivos, com os espíritos chamados de mortos, que, na verdade, são espíritos que estão em dimensões diferentes, né? Ou seja, a mediunidade é uma aptidão do espírito, é uma capacidade do espírito, da mesma maneira como a inteligência, como as emoções, por exemplo, é uma capacidade que todos os espíritos têm, todas as pessoas têm, de entrar em contato com outras pessoas, só que em plano existencial diferente. Ora, antes, uma aptidão que poderia colocar medo, porque, imagina, né? Quantas e quantas histórias de fantasma nós já ouvimos falar, histórias que nos metem medo, né? Visagem, né? Tem um povo assim mais antigo que falava, isso é uma história de visagem, né? Então, quantas e quantas histórias de mediunidade, na verdade, porque se a gente ouve, vê, sente, percebe um espírito, estamos exercendo a nossa faculdade mediúnica. E aí as pessoas morriam de medo, porque tal faculdade iria trazer até mesmo informações, conversas, opiniões de pessoas mortas, né? E isso foi por muito tempo proibido pela maioria das religiões. Então, é necessário que a gente faça esse entendimento desse processo de amadurecimento espiritual pelo qual todos nós estamos passando. Óbvio que foi necessário também introduzir na humanidade uma doutrina que pudesse compensar, né? Porque é importante a gente lembrar que, em meados do século XIX, aliás, o século XIX foi um século extraordinário, né? Que mudou a maneira como a humanidade pensa sobre a vida, sobre questões importantes. Então, naquela época, né, estava assim, começando a ter uma ideia de que a verdade em si ela deveria ser baseada na verdade que a ciência coloca, e não na verdade que as religiões colocavam. Esse é o movimento do positivismo, né? Logo depois do iluminismo francês, ou seja, é o movimento assim, olha, se a razão e a ciência não explica, a verdade é essa aqui, né? Então a ciência avança a passos largos em meados do século XIX, sobretudo na Europa. E aí a compreensão, embora fosse necessário esse avanço da ciência, ou seja, esse avanço do conhecimento humano sobre a matéria, né, para que a gente possa, como espíritos que somos, atuar melhor ainda sobre a matéria, mas também trazia ali um certo perigo para a humanidade, porque as pessoas ali estavam se debruçando todo sobre o estudo da matéria, né? E que via a religião como inimigo. E pior, via o espírito, a alma, como algo que não poderia existir, né? Por exemplo, para os materialistas, terminou o corpo físico, acabou a história. Não é isso? Então, surge a necessidade da doutrina espírita vir até o centro do mundo naquela época, né? Na França, para ser codificada por Allan Kardec e abrir os horizontes em relação a quem somos nós, o que é o plano espiritual e como eu posso fazer para me relacionar com esse plano espiritual. Os instrumentos já estavam ali, né? A mediunidade já permeia a humanidade há muitos séculos, né? Mas, em função dessas questões de tabu, de medo, de religiões dogmáticas, uma boa parte da humanidade não podia praticar, não podia deixar desabrochar uma aptidão, uma faculdade
que já é, mas que vai ser cada vez mais importante para o nosso desenvolvimento espiritual, humano, né? Então, a mediunidade olha para tais questões, né? Ou melhor, o estudo da mediunidade, né? E a aplicação da mediunidade mostra que tais questões, né, podem conviver o amadurecimento científico que a humanidade está tendo. Ora, uma coisa é o estudo da matéria, uma coisa é o estudo do corpo físico, uma coisa é o estudo da física, da química, e aí nós estamos falando sobre as questões da matéria. Outra coisa está relacionado com a essência do ser, que somos nós, né? E algo também importante é que com essa possibilidade que a doutrina espírita nos dá de entendermos sobre mediunidade e percebermos que a mediunidade não deve ser tratada como algo mágico, extraordinário, algo que é propriedade de poucas pessoas e tal, né? E nos traz o entendimento de que é um processo de comunicação. Né? A mediunidade é um sentido nosso, né? Algumas pessoas falam em sexto sentido, né? Alguns estudiosos, mas é um sentido nosso que nos permite conversar com quem? Né? Essa que é a questão. Conversar com quem? Manter contato com quem? Na verdade, com o nosso povo, né? Porque os espíritos que estão no plano espiritual, ali, quem está no plano espiritual, e nós conhecemos um monte de espíritos desencarnados, né? Uma boa parte desses espíritos é o nosso povo, são pessoas que nós amamos, são parentes, amigos, pais, né? Irmãos, pessoas que nós convivemos, marido, mulher, esposa, filhos, e que não reencarnaram dessa vez, estão lá no plano espiritual, fazendo os trabalhos que tem que fazer, né? Porque nós trabalhamos e estudamos lá, muitos deles se preparando para reencarnar, alguns que estiveram conosco nesta vida estão lá também, já se preparando também para realizar as coisas que precisam fazer lá. Ou seja, o estudo e entendimento da mediunidade nos permite entrar em contato com a nossa família, né? Então, aí a gente começa a perceber assim, não é para ter medo, né? Porque muitos de nós têm medo assim, vai que um espírito obsessor esteja aqui comigo, vai que um espírito do mal esteja aqui comigo. Claro que tem espíritos equivocados no plano espiritual, assim como tem aqui no plano material. Mas a gente não deixa de entrar em contato com as pessoas que nós queremos bem, que nós amamos aqui no plano material, só porque existem espíritos que nós não gostamos, né? Então, a mesma coisa acontece em relação à mediunidade. E a mediunidade começa a pipocar, né, por todo o planeta, né? Desde que nós começamos a compreender de que a mediunidade não é nem um castigo e também não é nenhum presente, né, divino, que é um processo do ser humano que está acontecendo, né, e é um processo evolutivo, nós começamos a tratar, né, e cada vez vamos tratar mais, né, utilizando ela de forma mais ordinária, de forma mais comum, né, e temos esse intercâmbio com esses irmãos espirituais, né? É claro que isso só não basta, né? Isso são acontecimentos que nós vamos começando a perceber essa imortalidade da alma. Tanto não basta que eu já coordenei alguns grupos de desenvolvimento mediúnico, algumas reuniões mediúnicas, né? E às vezes, né, não raramente, a gente conversa com o espírito, né? Isso no centro espírita, obviamente, e que o espírito não tem
o menor conhecimento, pelo menos naquele momento, de que ele desencarnou, né? Então, e aí eu até oriento, né, orientava os grupos e oriento também, dizendo assim, olha, não fala assim na lata que o sujeito está desencarnado, não, porque ele pode tomar um susto e desencarnar de novo, né? Eu brincava. Né? Porque às vezes o espírito tomava um susto tão grande de saber que ele morreu, né? Isso é muito comum. Né? É claro que com o passar do tempo, né, os espíritos vão cair na real, não é isso? Poxa, eu, isso normalmente acontece com espíritos que desencarnam ainda mais jovens, né? E muitos ainda mais apegados à matéria, né? Mas aí você vai começar a perguntar, vem cá, mas e aquela pessoa, sua esposa, seu marido, enfim, perguntava que você via o tempo todo, que você morava, você não está mais conversando com ela, né? Aí os espíritos falavam assim, não, rapaz, não é que eles não estão mais me vendo, né? E aí eles começavam assim a perceber que estavam no plano espiritual, né? Muitos se desesperavam, porque a cabeça está tanto no plano da matéria, né, que não conseguia aceitar que estava desencarnado. Inclusive, alguns não aceitavam mesmo. Né? Diziam assim: eu não acredito, alguns espíritos me diziam, eu não acredito em vida após a morte. Né? Nem morto o cara acredita. Mas, assim, é em função de conceitos cristalizados. Né? Porque se a gente vai contando uma história na nossa cabeça de que, ao desencarnar, a gente vai ou para um lugar terrível como o inferno ou para o paraíso, e a pessoa vê que não muda muita coisa, né? E muitos desses espíritos ainda estão transitando aqui pelo plano material, ele fala, pô, então eu não morri, né? Eu não estou nem numa coisa nem noutra, né? Então, a mediunidade é importante para a gente entender essas coisas, né? E é importante que a gente também comece a dar mais importância às questões do espírito, né? Uma outra questão também é em relação à reencarnação, né? A reencarnação, o entendimento e a compreensão da reencarnação leva a uma reflexão, né, de que nós vivemos inúmeras vidas, né? Uma vez eu estava participando de um curso, eu como aluno, né? E nesse curso a gente fazia uma atividade que era a linha da vida. Na verdade, era para você, a partir de um problema que a pessoa tivesse passando, né? Ou que identificasse, ela tentaria identificar a origem daquele problema. Né? Então, a gente faz um traço, é muito utilizado por terapeutas, psicoterapeutas, coach, estudiosos de programação neurolinguística. Então, a gente faz assim, um traço, né, no chão, né, ou com giz, ou coloca uns papéis no chão, e convida uma pessoa, aquela pessoa que quer ser o sujeito, né, para que ela vá dando passos para trás, andando para trás, né? A cada passo que ela dá, a gente combina, olha, você vai estar voltando na sua vida. É uma espécie de uma terapia de vida passada, mas não de vida passada, mas de momento passado, né? E aí eu estava fazendo em dupla, né? Aluno, né? Seguindo as instruções, eu já conhecia, já tinha estudado um pouco sobre isso, mas seguindo as instruções do orientador, então eu fui levando a menina, e eu perguntava, a cada momento que ela identifica, olha, aqui teve uma situação, a própria pessoa identifica, né? Vai andando para trás e vai identificando. Então, eu conduzindo essa menina, essa jovem mulher, né? Jovem senhora, andando para trás, aí ela dizia, opa, aqui eu identifiquei uma situação. Aí eu pergunto, mas como é que você... Aí ela falava, eu tinha 15 anos, na minha adolescência, eu passei por uma situação semelhante, o problema é parecido e tal. Aí eu como
o instrutor ali, né? Eu perguntava, mas existe algo atrás, né? Existe algo além? Essa é a origem do problema? A pessoa dizia não, né? A menina dizia não. Aí depois, mais ou menos, quando criança, 7, 8 anos, ela dizia que também tinha percebido ali. E aí eu perguntei de novo, né? Mas essa é a origem da questão, da sua questão, a origem do problema. E aí, voltando, né, com ela para trás, ela falou, não, ainda tem mais. Aí a gente voltou, percebi que ela ficou assim meio tonta um pouco, né? Daqui a pouco ela volta assim. A pessoa não é hipnotizada do hipnotismo comum, né? Ela pode estar assim numa espécie de um transe hipnótico, mas consciente, né? Aí ela deu mais uns passos para trás, ficou meio tonta assim, eu percebi. E ela disse, não, agora eu sou uma adulta de tantos anos, sei lá, 50 e tantos anos, tal. Aqui é a origem do problema e tal. E aí começa a relatar o que aconteceu, chora, se emociona. Ora, para quem é reencarnacionista, né, entende sobre reencarnação, tudo bem, né? Sempre, no problems, no problems. Aí depois, pronto, voltamos a, a, a conversar, né? Ela saiu desse estado, quebramos o estado, voltamos a conversar, e ela me pergunta, Sócrates, o que aconteceu? Aí eu disse, a gente fez um exercício que o instrutor estava nos passando, né? Linha do tempo, você anda para trás. Não, não, não é isso, não. Eu falei, eu fiz alguma coisa errada? Ela disse, não, foi ótimo, eu me senti bem, realmente eu fui na origem da coisa, mas eu não entendi. Eu estava criança, me vi no útero, na barriga da minha mãe, daqui a pouco eu era uma adulta. O que aconteceu? Eu falei, ué, você voltou uma vida passada. Aí ela disse, mas eu não acredito nisso. Aí eu disse, não tem problema, porque não é questão de acreditar. Reencarnação é uma lei, né? Sem crenças, sem tabus, sem dogmas, é uma lei, né? Universal. Reencarna-se o espírito que precisa evoluir, né? Então, assim, agora, perceba, claro que aquela pessoa provavelmente ou iria dali em diante, eu também não soube mais dela, tá? Mas ou iria dali em diante buscar entender o que é reencarnação, né? Ou iria dizer, não, aquilo ali foi maluquice da minha cabeça. Mas, assim, a reencarnação, então, ela nos mostra, né? A reflexão sobre a reencarnação, ela nos mostra uma coisa importante, né? Porque, assim, quem é esse cara que sobrevive, né? Quem é essa pessoa que sobrevive? Porque o corpo, né? O corpo já era, né? O corpo morre, vai se transformar em outras coisas, não é isso? O corpo biológico. O cérebro, então, some, né? E aí? E o que é essa inteligência que passa de um corpo morto para um corpo novinho em folha, né? A essa inteligência, essa coisa, nós chamamos de espírito, né? Então, não existe outra resposta para a reencarnação a não ser da imortalidade da alma, né? Nós somos almas imortais. Nós, espíritas, preferimos dizer que nós somos espíritos imortais, uma vez que normalmente a alma é quando a pessoa está encarnada, né? Então, nós somos espíritos imortais, né? Então, esse entendimento da reencarnação, e olha que nós estamos amadurecendo, como eu já disse antes, e cada vez mais nós estamos compreendendo melhor sobre reencarnação, aceitando melhor. Uma vez eu vi uma pesquisa de uma importante revista nacional que estavam pesquisando sobre a religiosidade dos jovens, né? Eu não me lembro até que idade era o jovem, mas vamos dizer, acho que em torno de 25 anos, alguma coisa assim. E a maioria, aí perguntava a religião de cada um, dava mais ou menos aquela coisa que a gente vê no IBGE, né? No censo, né?
maioria é católico, os evangélicos crescendo bastante, né? E os espíritas ali com seus 3, 4, 5%. Né? Espírita é pouco, né? Quem diz que é espírita. Agora, simpatizante é enorme. Né? Mas o interessante é que aí fazem uma pergunta seguinte para os jovens. Duas perguntas me chamaram a atenção. Primeiro, você acredita em Deus? 99, tanto acreditam. Jovens, né, acreditam em Deus. Talvez seja um dos maiores índices do mundo. Né? E, assim, a gente não se acha muito espiritualizado brasileiro, né? Que a gente é tão brincalhão, tão festivo, né? Então a gente não se acha, mas provavelmente é um dos maiores índices. Né? E a outra pergunta que me deixou muito assim surpreso com a resposta é: você acredita em reencarnação? A resposta foi assim, mais de 80% acreditavam. Mas como assim 80%? Se a maioria ali eram de católicos e evangélicos, né? 80%? Ou seja, mesmo você frequentando, participando de religiões que dizem que não existe, as pessoas entendem que são reencarnantes. Então, outra vez, eu estava assistindo um casamento, um dos noivos já tinham sido casados na igreja, então foi um casamento que de uma igreja católica brasileira, alguma coisa assim, tá? Depois vocês pesquisam na internet. Que é assim, o ritual igualzinho, pelo menos no casamento, igualzinho a uma igreja católica. Mas o padre é uma figura muito, muito interessante. E aí ele chamou os noivos, né, que são meus amigos, e aí disse assim uma coisa importante. Falou assim, olha, eu não acredito em reencarnação, mas depois que eu conheci vocês dois, né, eu não acredito em reencarnação, mas que ela existe, ela deve existir. Porque ele entendia que aquelas pessoas já eram almas que já se conheciam de outras vidas. Né? Então, mediunidade e reencarnação, dois pilares da doutrina espírita, são peças fundamentais para essa nossa compreensão sobre a imortalidade da alma. Né? E assim, é realmente importante isso, mas também realmente a gente precisa quebrar alguns paradigmas para avançarmos mais nessa aceitação de quem nós somos realmente, essa nossa origem espiritual. Né? Porque a maioria de nós, né, até mesmo as pessoas religiosas, pensam assim, olha, tá bom, eu sou um animal inteligente, né? Que eu possuo uma alma e que depois essa alma vai lá para o paraíso, para onde vai, né? Mas assim, a gente ainda não se dá conta, e aí, trazendo um pouco para nós espíritas, né? Até nós, assim, falamos isso, né? Porque o meu espírito, né? O que o meu espírito vai ver quando eu reencarnar, quando eu desencarnar, né? Então, assim, nós entendemos que são duas coisas distintas e que o espírito é quase uma propriedade do corpo. Né? É claro que estudando, lendo e compreendendo a doutrina espírita, a gente sabe que é o contrário. Né? Nós somos um espírito, já somos espíritos há muitos e muitos anos, nós não temos nem ideia de quanto tempo isso faz. E aí eu digo espíritos, vou usar um termo que não é utilizado pelo espiritismo, mas só para a gente entender, né? Espíritos humanos, né? Porque a doutrina espírita diz que os espíritos que estão nas plantas e nos animais, porque tendo vida tem espírito, tá? Você viu alguma coisa se mexer, teve vida, é espírito. Então, mesmo que não se mexa, mas que viva, uma planta é um ser vivo, ali tem um espírito. Um cachorro é um ser vivo, ali é um espírito.
Mas nós, na doutrina espírita, chamamos os espíritos que estão na matéria e que não estão encarnados como ser humano, que somos nós chamamos de princípios espirituais. Então, os princípios espirituais estão presentes no vegetal, os princípios espirituais estão presentes nos animais, princípios espirituais. Aí a gente fala, quando esses espíritos evoluem, também através de inúmeras e inúmeras encontros com a matéria, depois que eles evoluem, tem a sua própria consciência do que tem a razão, é dotado de razão, né, de uma ideia divina, de ser um ser divino. Esse espírito ele passa para uma condição, esse princípio espiritual passa para uma condição de ser espírito, né? Então, mas assim, o que eu estou dizendo é que nós ainda temos esse costume de achar que nós somos um corpo biológico e que temos um espírito, né? Ou que o espírito é tipo assim um sentido, né, do nosso corpo. Não é, né? Nós precisamos amadurecer e, mais uma vez, acho que nós estamos amadurecendo, né? Acho que nós estamos realmente evoluindo. Mas nós precisamos incorporar isso, né? A gente precisa sentir, né? Sentir que somos espíritos e que estamos utilizando um invólucro biológico que agora é chamado de ser humano, né? Um invólucro biológico, né? Um corpo biológico, mas no fundo, na essência, somos espíritos. Se a gente não trabalhar essa ideia, é complexo e difícil nos entendermos como seres imortais, né? Quer ver? Muitas pessoas me perguntam assim, mas Sócrates, será que nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração? O mundo de provas e expiações, o Espiritismo diz que nós, espíritos errantes, e ainda mais no início da jornada do que no final, que somos aqui, nós aqui do planeta Terra, um modo, né, um modelo do nosso mundo inicial, mais primitivo, é um mundo de provas e expiações, ou seja, um mundo que ainda precisamos passar por sofrimentos, por angústias, por medos, né, para podermos evoluir, né? E, obviamente, isso é comprovado, né? A violência, as coisas que acontecem no mundo até hoje, podemos dizer que vivemos num mundo como esse, provas e expiações. Mas que nós estaríamos, assim, o próximo passo seria um mundo de regeneração. Muito se diz que estamos começando a entrar nessa fase de regeneração. E aí as pessoas ficam me perguntando, mas já estamos entrando, vai ser amanhã. Porque as pessoas querem assim, né? Para amanhã. Né? Vai ser amanhã, que horas, né? Não é assim, né? A evolução espiritual é lenta e gradual, como a evolução biológica, né? Lenta e gradual. Né? Mas podemos dizer que nós estamos num processo de transição entre o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração, mais perto já de terminar esse processo de transição. Agora, existem algumas características que eu entendo que a gente pode pensar, né, que a gente pode se perguntar se nós já chegamos lá. Tá? Então, assim, já cheguei lá, então, assim, quer ver uma característica? O que chama mais atenção para a humanidade? É um evento positivo ou uma catástrofe? Ainda é uma catástrofe, né? Guerras, né? Roubos, violências, chamam mais atenção do que trabalhos caritativos, né? Do que grandes invenções. Eu, por exemplo, estou adorando
as imagens, né, e os vídeos vindo de Marte, né? Eu estou adorando aquilo ali. Parece que é coisa de ficção científica. Não, mas é Marte, né? Logo ali. Quer dizer, logo ali. Estou adorando essas imagens que estão chegando até nós. Mas, assim, o que mais chama a atenção da humanidade? Né? Uma outra característica do mundo de regeneração é que quando nós estivermos lá, nós vamos ter consciência plena e irrestrita da nossa imortalidade. Nós já temos isso? Não, né? Não temos, né? Consciência plena e restrita da nossa imortalidade. Claro, quem é religioso fala, não, mas vida que segue, né? Depois da matéria tem vida, né? Mas a gente se preocupa tanto com as coisas daqui, né? Com as coisas do dia a dia. A gente dá mais importância às chateações do trabalho, às necessidades de acumular riqueza, patrimônio, né? As picuinhas, e esquece das coisas mais importantes, né? Então, se a gente tivesse plena consciência da nossa imortalidade, nós não teríamos medo de nada, ou de quase nada, né? Mas temos, né? Ah, mas isso não é. Algumas pessoas podem perguntar, mas isso não é utopia? Né? Perguntaram uma vez a, a Francisco de Assis, né? Ele estava varrendo a porta da sua igreja, né? E aí perguntaram o mestre Francisco de Assis, um dos seus discípulos, né? O que o senhor faria se soubesse que iria morrer daqui a pouco? Aí ele continuou varrendo. E aí o discípulo pergunta, mas o mestre, o senhor viu? O que o senhor faria? E ele continua varrendo. Mas o mestre, o que o senhor faria? Aí ele, não, eu estou vindo. É porque eu faria exatamente o que eu estou fazendo agora. É normal, né? Para um espírito dessa envergadura de Francisco de Assis, né? Então, nós precisamos ter a consciência, interiorizar isso. Sou um espírito imortal e pronto. Ah, Sócrates, mas e aí? E as coisas da matéria? Vai acabar? Né? Não vai ter mais emprego, não vai ter mais. A gente não vai se preocupar mais com doença. Eu falo, não, pelo contrário, né? Nós vamos dar o devido valor, né? Nós vamos dar o devido valor a cada coisa, né? O que eu digo é assim: a gente não pode trocar a coisa, a causa pela coisa, né? Nós damos muito valor à coisa e esquecemos da causa. O que é a coisa? A coisa é a matéria e a causa é o espírito. A matéria deve estar a serviço do espírito. As coisas da matéria devem servir para elevar o espírito. E não o espírito ficar preso às coisas da matéria, que é o que acontece quando a gente dá tanta atenção às pequenezas, né? Às coisas do dia a dia. Né? Fica triste porque não tem dinheiro, fica triste porque fica preocupado quando tem muito, fica preocupado quando tem pouco, né? Então, assim, se apega às coisas materiais, não podemos trocar a causa pela coisa. A causa é o espírito, a coisa é a matéria. Eu ministro aulas sobre espiritismo, né? Ministro aulas na Universidade Livre do Espírito, no Joana de Ângeles, no Harmonia, cursos básicos e avançados em alguns centros espíritas, né? Eu gosto muito de fazer isso. E aí eu normalmente, em uma aula ou outra, obviamente, quando o conteúdo programático me permite, né? Eu utilizo uma técnica que a gente chama assim, a roda da vida, né? Não é uma técnica inventada por mim, tá? Vários autores, escritores, terapeutas, coaches utilizam, né? Que é assim, é um instrumento que a gente pode medir ou tentar medir o índice de satisfação ou dedicação
nossa em relação a uma determinada ou determinadas áreas da nossa vida, né? E aí, entre áreas, o que seriam as áreas da nossa vida? A nossa área financeira, profissional, nossa área amorosa, de relações com amizade, né, de lazer, e aí nossa área religiosa, de caridade, de atividades caritativas, práticas religiosas, né? É quando eu falo sobre essa técnica, aí obviamente é uma técnica que as pessoas se autoavaliam, tá? Não é para ninguém avaliar ninguém, não. É uma autoavaliação, né? E assim, algumas pessoas falam, Sócrates, mas assim, o que é mais importante nessas áreas? É quando eu me sinto que eu estou melhor em áreas ligadas a práticas religiosas, a minha religião, a minha atividade caritativa, ou as outras áreas, como, por exemplo, estudo, meu trabalho, meu campo profissional, né? Tem alguma dessas áreas que é mais importante para a gente? Aí eu digo, não, assim, o mais importante é a gente estar alinhado com todas as áreas. Não termos um desbalanceamento, ou seja, darmos muito atenção a uma área da vida em detrimento da outra, né? Mesmo eu dizendo aqui que é importante olharmos para o lado espiritual, né, e que o lado e que as coisas do espírito é que tem que ser dada atenção, mas nós não devemos deixar de lado, por exemplo, a nossa área profissional. Sabe por quê? Porque quando nós nos desenvolvemos como profissionais, nós estamos treinando, né? Nós estamos treinando a nossa inteligência, às vezes lógico-matemática, linguística, inteligência emocional, nós estamos treinando naquela profissão, né? Isso é um ganho espiritual, é uma conquista espiritual, né? Então, toda atividade humana dessas áreas da vida, e a gente pode pensar nessas áreas de maneira geral, tem a ver com o desenvolvimento espiritual, né? E aí, qual dessas áreas poderia dizer assim que a gente tem mais equilíbrio espiritual? Estamos, digamos, melhor espiritualmente. Eu digo que é quando nós conseguimos alinhar essas áreas, não tem nenhuma área mais avançada do que a outra, né? Que a gente possa viver na vida plenamente. Porque a gente precisa da matéria, até mesmo assim a área financeira. A gente precisa de finanças para tocarmos projetos, né? Por exemplo, família, lazer, estudos, né? A gente precisa fazer atividades físicas e cuidar da saúde para manter esse aparelho biológico, né? Então, o fortalecimento do espírito é quando a gente consegue utilizar essas áreas todas, entendendo que isso é um desenvolvimento do espírito, né? É algo que vai fazer com que eu me perceba como espírito e que eu tenha a consciência que eu estou usando a matéria a serviço do eu espírito, né? Então, assim, não é sobre a vida material, mas é sobre a nossa vida, que originalmente é a vida espiritual. Precisamos ter essa consciência, né, de que todas as coisas que acontecem a todo momento do dia têm um sentido espiritual. Porque se sentir mortal, entender sobre a imortalidade da alma, né, absorver isso, não é você ficar pensando só quando desencarnar, né? Porque a vida espiritual não é só quando a gente desencarna. A vida espiritual é a vida, né? Ora estamos vivendo na matéria, ora fora dela. Mas tudo é vida espiritual. Só existe uma vida, a espiritual. Se você tirar o espírito de um animal, ele morre. Se você tirar o espírito de uma planta, ela morre. Se você tirar o espírito de uma pessoa, ele morre. O corpo morre, né? Mas o espírito é imortal. Então a causa é espiritual, né? Mas nós precisamos viver, conviver bem com a matéria para que a gente possa aprender coisas importantes
nessa evolução espiritual. E você, como é que anda a sua conscientização sobre a imortalidade da alma? Eu penso, espero que possa ter ajudado um pouco em relação a isso, com essas reflexões. Pessoal, é isso que eu tenho para hoje. Eu agradeço mais uma vez a casa, né, o convite do GPEC. Realmente é muito bom falar sobre a doutrina dos espíritos, é muito bom falar sobre espiritismo, sobre a consciência espiritual que todos nós devemos ter. E vamos encerrar com uma oração, não é isso? Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo aos amigos espirituais, à boa espiritualidade, por, mais uma vez, refletirmos sobre temas tão importantes. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Um beijo no coração de vocês.